Salve, ogros e princesas. Vamos falar um pouquinho agora sobre Juan Guaidó, essa oposição agora ao regime de Nicolás Maduro, e eu quero muito aqui esclarecer alguns pontos. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Acontecendo na Venezuela, é necessário que a gente faça algumas análises e que essas análises devem ser feitas muitas vezes pela lógica e não por paixões políticas tão somente. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Juan Gerardo Guaidó Márquez, 35 anos, ele nasceu em 28 de julho de 83 em La Guaira. Ele é deputado federal pela Venezuela. E também atualmente se colocou como presidente interino. E vamos analisar esse ponto. O regime venezuelano ele sofreu um golpe com Hugo Chávez há quase 22 anos atrás. Ele ficou no poder por 13 anos, acabou morrendo com câncer aí, se eu não me engano, na região do estômago, intestino, não conseguiu vencer o câncer, morreu. Seu sucessor, Nicolás Maduro, tinha ainda na frente o petróleo venezuelano, o controle estatal e toda uma economia favorável. Porém, devido a políticas desastrosas de seu sistema socialista, infelizmente a Venezuela vem passando por uma crise nunca antes vista na história daquele país. E o pior, com repressão, com aparato social, muitas vezes aí esse aparato social e a repressão acaba atingindo crianças, inocentes, pessoas que não participam diretamente da atividade política. Eis que surge Juan Guaidó, esse político opositor que acabou aí muitas vezes num ato de bravura se autodeclarando presidente da Venezuela. Eu particularmente, mesmo tendo um pensamento mais progressista, não concordo com as ideias de Maduro. Acho que o poder deve muitas vezes aí fluir, deve seguir. Mas em contrapartida, algumas nações que em nada têm a ver com esse caso, Estados Unidos, por exemplo, e o próprio Brasil, já ameaçam o uso da força bruta para assegurar que Guaidó seja mantido no cargo que ele se autoproclamou. Vamos entender o seguinte, para você concorrer a uma eleição tem que ser de forma totalmente democrática, coisa que nenhum dos lados vem fazendo. Um se autodeclara e o outro vive dando golpes e mais golpes na Constituição do país, alterando-a e também na Assembleia Nacional. Para vocês terem ideia, Nicolás Maduro e Hugo Chávez alteraram a Constituição venezuelana por mais de 84 vezes, entre elas garantindo inclusive superpoderes ao líder máximo do governo, ou seja, ao presidente. Já Guaidó quer repartir, criar uma gestão mais democrática e, por incrível que pareça, desestatizar o modelo venezuelano, um dos mais estatais do mundo, que gera alta inflação e, por incrível que pareça, também um descaso, um desmando na gestão pública. Ainda sobre isso, por incrível que pareça, quando o Guaidó se declara presidente da Venezuela, ele acabou tendo aí a simpatia de alguns países. Ele acabou tendo simpatia americana, ele acabou tendo simpatia do norte do Canadá, ele acabou tendo simpatia brasileira, porém o Brasil até agora não se meteu no assunto. E ele acabou tendo simpatia também de países do eixo mais capitalista ao norte, os países liberais. Por quê? A Venezuela é um ponto estratégico de petróleo e essas relações precisam ser desestatizadas. Quem é que sofre com todo esse combate, com toda essa discussão ideológica? A população venezuelana, que sofre de imediato aí com altíssimos juros das dívidas públicas, uma inflação que já passa 1,2 milhões por cento. Você tem ideia, hoje a Venezuela tem uma moeda totalmente desvalorizada. Se deve a dois fatores. Um deles, ao embargo e o alto custo econômico de produção por parte do petróleo e ao bloqueio por nações que acabam levando a esse ponto. Você pode perceber isso de maneira bem simples. Além do mais, quando a gente fala de Venezuela, a gente está acostumado a falar de modelo socialista. Lembrando, existem várias vertentes de socialismo, das quais acabaram não dando certo. Eu não vou aqui puxar de MBL não, vou trazer que cada modelo socialista
tinha sua ideal faixa histórica para acontecer. O socialismo soviético jamais se compararia ao socialismo que tentou ser implementado na China, que jamais se compararia ao socialismo que tentou ser implementado em Cuba, porque as condições históricas e materiais eram diferentes, certo? Se você gostou, se você deu para entender um pouquinho o que eu falei aqui sobre Juan Guaidó, lembrando que o povo venezuelano precisa do nosso carinho, da nossa atenção, se inscreve, deixa o teu like, ativa as notificações e vamos fazer o canal crescer. Eu espero ter contribuído e até mais.